Olá, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez, e mais uma vez falaremos de geografia, e especificamente de geografia do Brasil. E essa aula, de fato, é uma aula fundamental dentro da geografia física. Vamos falar da estrutura geológica do Brasil. Me refiro a quê? A litosfera, a base sólida, rígida do nosso território. Vamos tentar discutir aqui alguns princípios sobre geologia. Senhores, para a maior parte da comunidade científica, o nosso planeta é como você, um organismo vivo e em constante transformação. Essa teoria chama-se teoria Gaia. E por essa teoria de que o nosso planeta é um organismo vivo em constante transformação, o Big Bang diz que o universo surge há aproximadamente 15 bilhões de anos. O nosso planeta não. O nosso planeta é um dos planetas dentro do sistema solar. E a Terra teria surgido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, não é? E o surgimento da Terra se dá, a Terra não tem a forma que ela tem hoje. Dê uma olhada aqui, ó. Eu fiz um desenho aqui para te mostrar como seria a Terra hoje. Olha o desenho aqui, ó. Lembra o quê? Um grande ovo, não é? Quantas partes, quantas camadas você consegue identificar num ovo? A gema, a clara e a casca. Olha só, gema da Terra, núcleo, também chamado de NIF, níquel e ferro. Clara da Terra, manto ou magma pastoso. 80% do nosso planeta é formado pelo manto ou magma pastoso. E a casca da grande Terra, da casca do grande ovo, que é a Terra, seria a crosta terrestre. Só há uma diferença. No ovo, a casca ela é o quê? Retilínea, não é? Nosso planeta, a crosta é dividida em vários pedaços que se movimentam, que deslizam sobre o manto. Troca a palavra pedaços por outra, em placas. Essas placas se movimentam sobre o manto. Isso é a Terra hoje. Mas quando a Terra surge há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, quando foi isso? 4,5 bilhões de anos, formação da Terra. Nome, azoica. A Terra era uma imensa massa de gases. No interior dessa massa de gases, a temperatura poderia chegar a 8.000 graus. Conforme você ia se distanciando do interior dessa massa de gases, a temperatura ia diminuindo, não é? E as constantes mutações que essa massa de gases teve, sai de massa de gases para uma massa líquida, para uma forma pastosa, é a evolução da Terra. Quando a parte externa dessa massa pastosa e gelatinosa se solidifica, você tem a formação da primeira estrutura geológica da Terra. Qual que é? Na era arqueozoica, vida arcaica, mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, a formação dos escudos cristalinos. Escudos cristalinos nada mais são do que a mais antiga das estruturas geológicas da Terra. Os escudos cristalinos são rochas. O que são rochas? Agregados naturais de minerais. E são as rochas mais antigas. As rochas que se formaram a partir da solidificação do magma. Quando esse magma se solidifica na parte externa da Terra, nós temos o quê? As rochas magmáticas extrusivas, fruto do fenômeno vulcanismo. E o principal exemplo disso são as rochas basálticas, é o basalto. Já quando o magma se solidifica na parte interna da Terra, o fenômeno não se chama vulcanismo, e sim plutonismo. E o principal exemplo de uma rocha magmática extrusiva plutônica é o granito. Mas dê uma olhada, nós temos aqui um desenho aqui do nosso território e as principais estruturas geológicas, não é? O que está na cor laranja aqui são os escudos cristalinos, que se formaram a partir da era arqueozoica há mais ou menos 3 bilhões de anos. Olha só, escudo das Guianas, escudo sul-amazônico, escudo boliviano mato-grossense, núcleo goiano ou núcleo araguaio Tocantins. Escudo do rio Gurupi, escudo nordestino, escudo atlântico, escudo uruguaio sul-rio-grandense. Os escudos cristalinos representam cerca de 34% do território nacional. Além de escudos cristalinos, nessas áreas, olha aqui, era proterozoica, mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Nos escudos cristalinos nós temos a formação de jazidas de minerais metálicos. Portanto, eu só consigo encontrar minerais metálicos em áreas de escudos cristalinos. O que são minerais metálicos? Ferro, bauxita, manganês, ouro, prata. Dê uma olhada. As nossas principais jazidas minerais que nós exploramos estão onde? Em escudos cristalinos. Quer ver só? Serra dos Carajás, Vale do Rio Trombetas, Oriximiná, extração de bauxita. Serra do Navio, no Amapá.
Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a mais antiga jazida mineral metálica explorada no Brasil, que é o quadrilátero ferrífero, ou quadrilátero central, que está aqui em Minas Gerais. Então eu só consigo encontrar minerais metálicos em áreas de escudo cristalino. Porém, o Brasil tem uma outra estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares formam-se na era paleozoica, que vem logo após a proterozoica. Dá para dividir. A zoica, arqueozoica e proterozoica, você pode chamar de pré-cambriano. A era paleozoica você pode chamar também de primário. E ela se inicia quando? Há mais ou menos 600 milhões de anos atrás. Mas peraí, os escudos se formaram há 3 bilhões de anos. As bacias sedimentares começam a se formar a partir de 600 milhões de anos? Sim. Então o que aconteceu? Os escudos cristalinos, ao se formarem, eles passaram a ter uma intemperização. O que é isso? Ação dos agentes externos. Chuva, vento, alternância de frio e de calor, o que provocou desgaste. Os escudos cristalinos, essas áreas todas aqui, são áreas extremamente desgastadas. E na borda dos escudos cristalinos, eu tenho o quê? As bacias sedimentares. Então as bacias sedimentares são fruto do quê? Do acúmulo de pedaços de escudos cristalinos que ocorreu entre 3 bilhões de anos e 600 milhões de anos. Hoje, as bacias sedimentares são áreas onde você consegue explorar o quê? Minerais energéticos, carvão mineral e petróleo, principalmente. Então, o Brasil, senhores, ele só tem duas estruturas geológicas. Quais são? Escudos cristalinos, 34% do seu território. E bacias sedimentares, 64%. Escudos cristalinos, 36%. E bacias sedimentares, 64%. Escudos cristalinos, 36%. Bacias sedimentares, 64%. Isso quer dizer o quê? Que nossa estrutura geológica é antiga. Guarda isso, nossa estrutura geológica é antiga. Isso vai ser fundamental para a gente entender, por exemplo, o relevo do Brasil. Nossa estrutura geológica é antiga. Vamos falar agora sobre o relevo do Brasil.